Na parte de segunda-feira, selados para o céu. Selamento. Temos o selamento do Espírito Santo, que ocorre na conversão, quando abraçamos a Jesus como nosso Salvador pessoal. O Espírito Santo nos sela. Somos separados do mundo para Deus, selados pelo Espírito Santo, conforme diz em Efésios 4:30. Mas, queridos, seremos selados pelo selo do Deus vivo. Deus tem um sinal, Deus tem um selo que Ele colocará na testa dos filhos e filhas que Ele tem. Na crise vindoura em torno da adoração, os fiéis não cederão às pressões do mundo. Eles serão selados pelo Espírito Santo e serão selados pelo selo do Deus vivo. Antigamente, os selos atestavam a autenticidade de documentos oficiais. Os selos antigamente eram uma marca distintiva e individualizada. Uma vez que o conflito final se concentra na adoração a Deus e na sua autoridade, conforme revelado na sua santa lei, é de se esperar que o selo divino esteja integrado à sua santa lei, exatamente como diz em Isaías capítulo 8 e o verso 16. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 8, verso 16. Você percebe que o selo de Deus está especificamente na lei de Deus. Leia comigo. Liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. Sela a lei entre os meus discípulos. Então existe um selo na lei de Deus. São 10 mandamentos. E onde está o selo de Deus? Na lei de Deus. Está exatamente no 4º mandamento da lei de Deus. O 4º mandamento da lei de Deus é o selo do Deus vivo. Vamos abrir a Bíblia agora em Êxodo capítulo 20. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20 e vamos ler especificamente os versos 8 até o verso 11. Leia comigo. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Aqui está o selo de Deus na sua lei. É o 4º mandamento da lei de Deus. No mandamento do sábado existem 3 elementos, 3 características de um selo autêntico. A primeira característica, o nome daquele a quem o selo pertence. O nome daquele a quem o selo pertence. Qual é o nome que aparece aqui no 4º mandamento, em Êxodo 20, verso 8? Senhor, seu Deus. Senhor, seu Deus. É o Deus eterno. É o YHWH, é o Senhor, seu Deus. Esse é o nome do Deus Criador, esse é o nome do Deus Autor da lei. Qual é a segunda característica de um selo? Seu título. Qual é o título de Deus? Criador. Por isso diz o verso, aquele que fez céus e terra, ou seja, ele é o Criador. E qual é a terceira característica? O seu território. Qual é o território que a Bíblia mostra aqui no 4º mandamento? O território de Deus é os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Portanto, aqui temos as 3 características de um selo autêntico. O nome daquele que é o autor do selo é o Senhor nosso Deus. O título que ele recebe é aquele que fez, ou seja, o Criador. E o território, os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. A Bíblia algumas vezes chama o selo de sinal. Sinal e selo são sinônimos. As duas palavras são intercambiáveis. Como sinal ou selo de Deus, no centro da lei divina, o sábado está no centro do conflito final em torno da adoração. Por isso que em Ezequiel capítulo 20, verso 12, abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 20 e o verso 12, nós temos o texto onde Deus está falando que o sábado é o sinal. Lemos o verso 12. Também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles,
para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E ainda no mesmo capítulo 20, agora o verso 20. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Existe alguma dúvida? Não. Não existe dúvida aqui. Deus está muito claro aqui. Eu dei o sábado para ser um sinal entre mim e vocês. Este é o sinal de Deus. Compare então agora, queridos, com o que diz em Apocalipse 7. O sinal de Deus, o selo de Deus, ele será colocado na testa, não na mão. O selo de Deus não é colocado na mão. Por quê? A testa representa o nosso raciocínio, a nossa razão, o nosso pensamento. Portanto, Deus só aceita a obediência voluntária, racional, uma decisão voluntária e racional ao lado dos mandamentos de Deus. Deus não força. Por isso, o sinal de Deus não é colocado na mão. O sinal na mão é um símbolo de pressão, é símbolo de força, de perseguição. Muitos que conscientemente sabem que o domingo não é o dia do Senhor, decidirão guardar o domingo, não racionalmente, não porque tinham convicção mental ou convicção intelectual, mas eles tomarão a decisão de guardar o domingo por medo da perseguição, por causa da pressão que será feita. Por isso, a Bíblia diz que o sinal da besta é colocado também na mão. Muitos guardam domingo por convicção religiosa, por convicção mental, mas outros guardam domingo por medo, por pressão, para que não sejam impedidos de comprar e vender. O sinal da besta é colocado ou na testa ou na mão, porque Satanás aceita uma obediência forçada. Porém, o sinal de Deus é colocado somente na testa, porque Deus só aceita obediência e submissão voluntária. Então vamos ler Apocalipse capítulo 7. Abra a sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 7, vamos ler então os versos 1 até o verso 3. Leia comigo. Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Ventos em profecia simbolizam destruições, guerras. Portanto, existem 4 anjos de Deus retendo os ventos, retendo as guerras, até que os filhos de Deus sejam selados em suas testas. Isto significa que depois do selamento do povo de Deus, os 4 anjos vão soltar os 4 ventos, e então virão guerras, destruições e tragédias. Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, ou seja, norte, sul, leste e oeste, retendo os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E o verso 2, e vi outro anjo subir da banda do sol nascente que tinha o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo, o sinal do Deus vivo. Você pode conectar este texto de Apocalipse 7, verso 2, com Ezequiel capítulo 20, verso 12. O sinal do Deus vivo, o santo sábado, está na sua lei. É o selo de Deus na lei. E aqui diz, ele tinha o selo do Deus vivo e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. O selamento começa com o povo de Deus e começa com os 144 mil, diz o verso 4. Eu vi o número dos assinalados e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui está falando do Israel espiritual do Novo Testamento. O Israel do Antigo Testamento rejeitou o Messias e não aceitou o Messias até hoje, mas Deus tem um Israel espiritual. Todos os que abraçam a Jesus como Salvador são herdeiros de Abraão. Eles têm a fé de Abraão. E, meu querido irmão, você pertence ao Israel espiritual de Deus.
e Deus vai escolher 144 mil filhos e filhas do Israel espiritual. Serão os primeiros a serem selados pelo selo do Deus vivo e batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. Mas não serão os únicos. Bendito seja Deus! Os salvos não são só 144 mil. Eles são somente as primícias dos salvos. Mas a grande seara dos salvos, a grande multidão dos salvos, que também serão selados pelo selo do Deus vivo, está aqui em Apocalipse 7, verso 9. Depois destas coisas, ou seja, depois que João viu os 144 mil sendo selados, ele viu mais. E o que ele viu? Ele viu uma grande multidão. Depois destas coisas, depois do selamento dos 144 mil, vi o quê? Uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Para que você não seja tentado a pensar que os salvos vivos são somente 144 mil, Deus está mostrando no verso 9 que existe uma multidão de salvos vivos, uma multidão que ninguém podia contar. E também aqui mostra que eles passarão pela grande tribulação, ou seja, as primícias e a seara, os 144 mil e a grande multidão, passarão juntos pelo período chamado de a grande tribulação. Isto está aqui em Apocalipse 7, verso 13. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. O contexto aqui é o capítulo 7, que está dentro do sexto selo. O sexto selo começou no capítulo 6, verso 12, e vai até o final do capítulo 7. Portanto, os 144 mil e a multidão que ninguém podia contar, eles estão dentro do contexto do sexto selo. Aqui está mostrando o período da grande tribulação, que ambos vão passar, mas serão protegidos, amparados e sustentados, porque estarão batizados pelo Espírito Santo. E eu disse-lhes: tu sabes, Senhor. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Isso vai acontecer antes do fechamento da porta da graça. O fechamento da porta da graça está exatamente no capítulo 8, verso 1 até o verso 5. Aqui está a abertura do sétimo selo, que é o fechamento da porta da graça. Antes que a porta da graça se feche, Deus vai selar as primícias e também a grande seara de salvos vivos. Queridos, aqui a Bíblia está mostrando que Deus tem um remanescente fiel na terra. Este remanescente fiel é composto pelas primícias dos salvos vivos e pela seara dos salvos vivos, e todos serão selados pelo selo do Deus vivo, batizados pelo Espírito Santo. Lendo também Apocalipse 14, verso 1, nós lemos: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, e em suas testas tinham escrito o nome dele e o do seu pai. Os 144 mil têm o nome de Deus escrito na testa, o nome de Deus e o nome de Jesus Cristo. Meu querido irmão, mas não somente os 144 mil. Você lê também no capítulo 15 de Apocalipse. Leia o capítulo 15, verso 2. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Aqui, João está vendo, no capítulo 15, verso 2, a grande multidão de salvos, não somente os 144 mil. E o verso 3 diz que eles cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. João viu em visão os 144 mil com Jesus Cristo no Monte Sião, mas João também viu sobre o mar de vidro uma multidão. E todos eles estavam cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Queridos, lemos também agora em Apocalipse capítulo 13,
capítulo 13 de Apocalipse, vamos ver o verso 16 e 17. Deus coloca o seu selo na testa, somente na testa, porque só aceita obediência e submissão voluntária de cada um. Mas Satanás aceita uma submissão e obediência à força, sob a pressão, sob a perseguição. Por isso aqui diz que o sinal da besta será colocado ou na testa ou na mão. Leia comigo Apocalipse 13 e vamos ver então o verso 16 e 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Para Satanás não importa se você o adora conscientemente, voluntariamente, ou se você o adora involuntariamente, sob pressão e perseguição ou por medo da morte. Para Satanás pouco importa, ele quer ser adorado. Mesmo que você não perceba que está adorando a Satanás, ele está feliz, porque ele quer somente ser adorado. Deus é diferente. Deus só aceita uma adoração consciente, voluntária. Leia agora também o verso 17. Para que ninguém possa comprar, vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Muitos, milhares que têm a convicção de que o dia do Senhor é o sábado bíblico, do quarto mandamento da lei de Deus. Muitos deles vão aceitar o domingo como dia santo e vão guardar o domingo. Por quê? Porque eles têm medo de passar fome. Eles têm medo da perseguição. Eles não querem ser proibidos de comprar e vender. Queridos, nós precisamos estabelecer o assim diz o Senhor na nossa vida. É o assim diz o Senhor, é o que diz a Bíblia. Não vamos passar para as fileiras do inimigo por medo de passar fome, por medo da morte. Vamos firmar os nossos pés na verdade. Vamos firmar os nossos pés na palavra profética, que é luz que ilumina o nosso caminho. O diabo odeia os que são obedientes a Deus. O grande conflito chega a um clímax quando o dragão, que é Satanás, trava uma guerra contra o remanescente de Deus. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Este é o remanescente fiel de Deus. Leia comigo Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. É contra estes que Satanás está irado. É contra estes que ele faz guerra. E isto está claramente revelado em Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher é a igreja, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Não é a maioria do mundo, mas é um restante, é um remanescente, por isso diz ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Deus está chamando você, meu irmão, minha irmã, para fazer parte deste remanescente fiel, odiado por Satanás, mas amado por Jesus Cristo. A este remanescente fiel, Jesus Cristo voltará com poder e glória para buscar e arrebatar, levar para o céu, para viver eternamente com Ele. Aleluia!